Provocações, empurrões, palavras que ferem mais que socos. Maia e Nina estão cansadas de serem o alvo. Faixas pretas de karatê, treinadas para a batalha, elas precisam escolher, silenciar ou lutar. Um passado familiar secreto, um avô guerreiro e uma decisão que mudará tudo. Prepare-se para uma explosão de coragem, porque quando as gêmeas negras decidem revidar, o ringue não será mais o tatame, e as regras, elas serão reescritas. Deixe seu like, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal. Maia e Nina caminhavam pelos corredores da escola, seus passos quase em sincronia, como se a conexão entre elas fosse uma extensão do que eram. O sol da manhã entrava pelas janelas, iluminando os rostos dos alunos que se apressavam para suas salas de aula. Mas para as gêmeas essa luz não trazia calor. Era apenas um lembrete da frieza dos olhares que as seguiam. Os murmúrios e risadas se tornavam cada vez mais audíveis, e logo as provocações começaram. Olha só quem está aí. As gêmeas negras. Acham que podem se misturar aqui com a gente? A voz de Lucas cortou o ar como uma lâmina afiada. Ele estava rodeado por seus cúmplices, todos com sorrisos maliciosos nos rostos. As gêmeas trocaram um olhar cúmplice, uma comunicação silenciosa que falava mais do que palavras poderiam expressar. Elas sabiam que deveriam ignorar, que não deveriam dar atenção àquelas provocações, mas a dor das ofensas era difícil de suportar. Vamos continuar, Nina. Não vale a pena, sussurrou Maia, tentando manter a calma. O coração de Nina acelerava, mas com um leve aceno de cabeça ela concordou. Elas seguiram em frente, mas a sensação de estar sendo observadas e julgadas as acompanhava como uma sombra. Olha, elas estão fugindo, Lucas gritou, rindo. Acho que estão com medo, haha. Os risos se espalharam pelo corredor e as palavras dele pareciam ecoar, reverberando em suas mentes. A palavra medo tinha um peso que nenhuma delas queria carregar. Ambas eram lutadoras de karatê, faixa preta, treinadas pelo avô, mas na escola, essa força parecia invisível, como se a luta que travavam não fosse apenas física, mas emocional. Ao chegarem em casa, a atmosfera era diferente. O cheiro do jantar que sua avó estava preparando envolvia o ambiente, trazendo uma sensação de segurança. No entanto, a tensão do dia ainda estava presente. Sentadas à mesa, as gêmeas se entreolharam, pensando em como compartilhar com o avô o que haviam enfrentado. Como foi o dia de vocês? Perguntou ele, com um sorriso gentil, os olhos brilhando de preocupação. Foi complicado, respondeu Nina, hesitante. Os valentões nos provocaram de novo. A voz dela tremia e Maia sentiu seu estômago revirar ao ouvir as palavras. Esses valentões não têm ideia do que estão fazendo, disse o avô com firmeza. Lembrem-se sempre, o karatê é mais do que apenas uma maneira de se defender. É sobre respeito, disciplina e a força que vem de dentro. Ele se inclinou para a frente, seus olhos profundos fixos nas gêmeas. Nunca deixem que a ignorância dos outros diminua quem vocês são. Maia e Nina ouviram as palavras com atenção, sentindo uma mistura de esperança e frustração. Elas sabiam que seu avô estava certo, mas o peso do racismo era uma batalha constante. E se um dia precisarmos usar o que aprendemos? Maia questionou, a preocupação evidente em sua voz. E se eles não pararem? Se chegar a esse ponto, vocês estarão preparadas, respondeu o avô com um olhar sério. Mas lembrem-se, o verdadeiro poder está em saber quando lutar e quando ficar em silêncio. O que importa é como vocês se sentem consigo mesmas. Na manhã seguinte, o clima na escola parecia mais tenso do que nunca. As gêmeas estavam alertas, seus sentidos aguçados, enquanto caminhavam em direção à sala de aula. O grupo de Lucas as esperava, como predadores à espreita. Elas tentaram ignorar, mas a atmosfera pesada era quase palpável. Lucas e seus amigos riam entre si, trocando olhares cúmplices, e logo se aproximaram delas. Olhem só se não são as lutadoras de karatê. Lucas ironizou seu tom de voz ácido. O que vão fazer? Nos dar um golpe? Haha.
As gêmeas sentiam o coração acelerar. A provocação agora estava mais intensa. A linha entre a defesa e o ataque se tornava cada vez mais tênue. Maya sentiu a adrenalina subir. Vamos, Nina, precisamos continuar, ela disse, tentando se afastar. Mas antes que pudessem dar mais um passo, Lucas bloqueou o caminho, um sorriso malicioso nos lábios. Não tão rápido. Vamos ver até onde vocês vão com essa bravura toda, ele provocou enquanto seus amigos riam. As gêmeas se entreolharam, e o olhar de entendimento que trocaram falava mais do que qualquer palavra. Elas sabiam que o momento estava se aproximando, a tensão no ar quase eletrificada, e a insegurança que as acompanhava estava prestes a ser desafiada. Maya se revirava na cama, a luz da lua filtrando-se pelas cortinas, lançando sombras dançantes no quarto. Os pesadelos a perseguiam, cada detalhe dos rostos dos valentões se destacando em sua mente como se fossem vultos que a seguiam mesmo em seus sonhos. Ela acordava ofegante, sentindo o coração acelerar conforme as memórias das provocações de Lucas e seus amigos invadiam sua mente. O eco de risadas cruéis e palavras de desprezo a cercava, e ela se sentia impotente diante de tudo aquilo. Maya, você está bem? Nina perguntou, despertando de um sono inquieto ao ouvir os movimentos da irmã. Ela se sentou na cama, os olhos ainda sonolentos, mas a preocupação já se formando em seu coração. Você teve aqueles sonhos de novo, não teve? Maya respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Sim, Nina. Eles não saem da minha cabeça. É como se estivessem sempre atrás de mim, prontos para me atacar. Sua voz tremia, e ela mordeu os lábios, lutando contra as lágrimas. Nina se aproximou e envolveu Maya em um abraço apertado. Estamos juntas nisso. Lembre-se do que nosso avô disse. O karatê é mais do que uma luta física. É sobre encontrar força dentro de nós mesmas. Precisamos nos concentrar no treino. Isso pode nos ajudar. Eu sei, mas e se não for o suficiente? E se eles nos pegarem de surpresa? Maya sussurrou, sua insegurança evidente. Então nós lutaremos. Nós somos faixas pretas, Maya. Nós não vamos deixar que eles nos derrubem. Tem que haver uma maneira de fazer isso. Nina respondeu, sua determinação fervilhando. Vamos treinar mais tarde. E quem sabe assim conseguimos colocar tudo isso para fora. O dia passou lentamente, e as horas na escola pareciam eternas. No intervalo, as gêmeas se sentaram longe do tumulto, tentando se concentrar em seus planos. Ao chegarem ao dojo mais tarde, a atmosfera mudava. O cheiro familiar do tatame e a disciplina do karatê as envolviam, trazendo um sentimento de segurança. Vamos começar com os básicos, sugeriu Nina, puxando a faixa do kimono e se posicionando. Precisamos nos fortalecer antes de pensar em qualquer coisa mais avançada. Maya assentiu, e enquanto elas praticavam socos e chutes, a tensão que havia se acumulado dentro delas começou a se dissipar. Cada movimento era uma liberação, um lembrete de que eram mais do que vítimas, elas eram lutadoras. E se usássemos nossas habilidades para nos defender de verdade? Nina perguntou. Entre um exercício e outro, hesitando em expressar a ideia. Não quero que isso se torne uma batalha, mas não podemos permitir que eles continuem a nos intimidar. Sim, mas e se tudo der errado? E se eles nos machucarem ainda mais? Maya retrucou, preocupada com as possíveis consequências. Mas e se não der errado? E se formos capazes de mostrar a eles que somos mais fortes do que pensam? Que não estamos aqui para ser alvo? Nina argumentou com a paixão ardendo em seus olhos. Precisamos nos unir e enfrentar isso. Não podemos deixar que eles tenham o controle sobre nós. As gêmeas se entreolharam, a determinação crescendo entre elas. O que começou como um desejo de proteção começou a se transformar em um plano de ação. Elas sabiam que precisavam se defender, mas também estavam cientes do risco que isso implicava. Na manhã seguinte, o clima na escola estava tenso. As gêmeas se prepararam para o que estava por vir, mas mesmo assim uma sensação de apreensão a envolvia. Ao saírem do prédio, Lucas e seus amigos as aguardavam, as expressões em seus rostos revelando intenções hostis. Olha quem está aqui, as gêmeas karatecas, Lucas zombou, avançando em direção a elas. O que vão fazer? Nos dar.
Um golpe de karatê? Maia e Nina tentaram passar, mas Lucas não estava disposto a deixar isso acontecer. Ele empurrou Maia com força, fazendo-a cair no chão. O impacto foi duro e a humilhação agora era palpável. A situação tinha se tornado insustentável. "Chega!" Nina gritou, a raiva e a determinação finalmente explodindo dentro dela. "Nós não vamos mais aceitar isso." Maia se levantou, os olhos brilhando com a determinação que havia se formado durante o treino. Elas estavam prontas para enfrentar os valentões, para quebrar o ciclo de medo que as aprisionava. O momento de agir chegara, e elas se prepararam para lutar, mais unidas do que nunca. Na penumbra do quarto, Maia e Nina se sentaram em um pequeno tapete que costumavam usar durante os treinos de karatê. O ambiente estava carregado de tensão. O dia que havia passado parecia um eco distante de humilhações e medos. A única fonte de luz vinha de um abajur fraco, projetando sombras dançantes nas paredes. "Maia, não dá mais para ficar assim", disse Nina, a voz tremendo levemente. Ela encarou a irmã, os olhos brilhando com determinação. "Precisamos fazer algo. Não podemos permitir que eles continuem nos intimidando." Maia assentiu, a frustração claramente visível em seu rosto. "Você está certa. Não podemos deixar que isso nos controle. O que você acha que devemos fazer? Não quero que isso piore, mas também não quero mais ser alvo deles." As duas irmãs trocaram olhares e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Elas sabiam que eram mais do que apenas as vítimas do grupo de valentões. Eram lutadoras, com habilidades que poderiam mudar a situação. Finalmente, Maia quebrou o silêncio. "E se nós usássemos o que sabemos? O karatê não é só para nos defendermos, é também para mostrarmos que somos fortes." "Mas e se eles não reagirem bem? E se nos machucarem?" Nina estava apreensiva, imaginando as possíveis consequências de se revelarem. "Eles são muitos e a última vez que... E se nós não fizermos nada?" Maia interrompeu a voz firme. "Isso só vai nos deixar mais fracas. Se não reagirmos agora, quando será a próxima vez que iremos sentir essa dor? Precisamos nos defender." Nina respirou fundo, absorvendo as palavras da irmã. "Certo. Então precisamos ter um plano. O que vamos fazer se eles nos cercarem de novo?" Com a mente fervilhando de ideias, as gêmeas começaram a traçar estratégias. Discutiram como poderiam usar suas habilidades de karatê para se protegerem, mas também para se imporem. Elas sabiam que o poder da união e da autoconfiança era essencial. "Se eles vierem, precisamos ficar juntas, sempre juntas", disse Maia. "No intervalo, podemos nos posicionar perto da entrada do pátio, assim não ficamos encurraladas. Se eles tentarem algo, podemos nos defender", sugeriu Nina, com um brilho de determinação nos olhos. O clima na escola na manhã seguinte estava diferente. As gêmeas, antes inseguras, caminhavam pelos corredores com um ar de confiança que não tinham antes. Elas trocaram olhares e sorrisos encorajadores, sabendo que estavam juntas nessa luta. O grupo de valentões, liderados por Lucas, ainda estava por ali, mas algo havia mudado. O deboche e os olhares de desprezo que antes as atingiam como flechas, agora pareciam menos impactantes. No entanto, a tensão no ar era palpável. Os valentões, percebendo a mudança de atitude das gêmeas, começaram a aumentar as provocações. "Olha só, as gêmeas estão se achando", zombou Lucas, aproximando-se delas com um sorriso desdenhoso. "Vocês acham que podem se defender? Por favor, economizem o espetáculo." Maia sentiu o sangue ferver nas veias. "Nós não estamos aqui para o seu entretenimento, Lucas. Não vamos mais deixar você nos intimidar", respondeu com firmeza a voz firme e clara. Nina, ao seu lado, respirou fundo e se preparou para qualquer reação. "Ah, então agora você fala, né? Que corajosa. Mas vamos ver se você realmente tem o que é preciso", Lucas provocou, cercando as gêmeas com seus amigos. Eles estavam em um círculo tentando intimidá-las. Maia e Nina se entreolharam, lembrando-se do que haviam discutido na noite anterior. Elas estavam prontas para enfrentar a situação. "Nós somos mais fortes do que você pensa. E não estamos mais sozinhas", Maia declarou, a confiança transparecendo em sua voz. "É isso aí. Vocês vão se arrepender de mexer com a gente", Nina acrescentou.
sua determinação tendo um efeito quase elétrico no ar ao redor delas. O grupo de valentões hesitou, surpresos com a nova postura das gêmeas. A tensão aumentou e a expectativa pairava entre eles. O que se seguiria seria um momento decisivo, um teste não apenas das habilidades de karatê das gêmeas, mas de sua coragem em enfrentar o preconceito e a opressão que há muito as silenciava. O ar na escola estava carregado de tensão quando Maia e Nina entraram na sala de aula na manhã seguinte. As gêmeas sentiam o olhar penetrante dos colegas, mas desta vez havia uma nova determinação em seus olhos. Elas haviam decidido que não podiam mais se calar diante das provocações. A coragem crescia dentro delas como uma chama, e mesmo com o coração acelerado, estavam prontas para o que viesse. Na hora do intervalo, enquanto as outras turmas se dispersavam pelo pátio, Maia e Nina se posicionaram em um canto, observando o grupo de valentões que se reunia em uma mesa próxima. Lucas, o líder, estava com um sorriso desdenhoso nos lábios, e seus amigos riam de algo que ele havia dito. As gêmeas trocaram um olhar cúmplice, um entendimento silencioso de que o momento de agir estava se aproximando. "Você está pronta?" Maia perguntou a voz baixa, mas firme. "Mais do que nunca", Nina respondeu apertando os punhos, sentindo a energia da luta que corria em suas veias. Elas sabiam que o karatê que aprenderam com seu avô não era apenas sobre golpes e técnicas. Era sobre se manter de pé, resistir e lutar pelo que era certo. De repente, Lucas se levantou e, com um movimento brusco, caminhou em direção a Maia, que estava mais próxima. O grupo de valentões parou, e os olhares se voltaram para a cena que estava prestes a se desenrolar. "Olha só, a gêmea pretensiosa decidiu se mostrar hoje", Lucas disse com um tom provocador enquanto se aproximava. "O que você vai fazer, Maia? Tentar me dar um golpe de karatê?" Ela sentiu o sangue ferver em suas veias. Em um momento de impulso, Maia se virou para Lucas, seus instintos de luta tomando conta. "Não me subestime, Lucas", ela desafiou, a voz firme. E antes que pudesse pensar melhor, ela executou um movimento preciso de karatê, um golpe rápido e bem treinado. O impacto da palma de sua mão contra o peito de Lucas fez com que ele cambaleasse para trás, surpreso. O pátio inteiro ficou em silêncio. As risadas cessaram instantaneamente, e a atmosfera pesada se transformou em um misto de espanto e curiosidade. "Uau, você realmente se atreveu", um dos amigos de Lucas disse, a voz carregada de incredulidade. "Você vai se arrepender disso." Mas Maia não recuou. Nina se posicionou ao seu lado, e juntas, as gêmeas se mantiveram firmes, desafiando não apenas Lucas, mas todo o grupo. O que poderia ter sido um momento de pânico transformou-se em uma exibição de coragem. As gêmeas estavam prontas para enfrentar as consequências de suas ações. Após o confronto, foram chamadas à diretoria. O coração de ambas batia aceleradamente enquanto caminhavam pelos corredores, cada passo ecoando suas ansiedades. Ao entrarem na sala do diretor, encontraram os olhares desaprovadores de alguns professores, que pareciam mais interessados em punir do que em entender a situação. "Vocês duas se comportaram de maneira inaceitável", o diretor disse, cruzando os braços. "A violência não é a solução." "Senhor", Maia começou a voz firme, "nós não provocamos nada. Estávamos apenas nos defendendo. Eles nos atacam diariamente. Não podemos continuar assim." Nina, ao seu lado, assentiu. "É verdade. O que aconteceu foi uma resposta ao que já está acontecendo há muito tempo. Nós não estamos apenas lutando por nós, mas também por todos que são alvo de bullying." Os professores trocaram olhares, mas a compreensão parecia distante. A diretora, uma mulher de expressão severa, olhou para elas com desaprovação. "Não importa o que aconteceu antes. Isso não é uma justificativa para a violência." As gêmeas se sentiram incompreendidas. A frustração crescia dentro delas, mas, ao mesmo tempo, havia uma certeza de que estavam fazendo a coisa certa. Elas se entreolharam, sabendo que, independentemente do que o diretor pensasse, elas não iriam se deixar abater. Enquanto isso, do lado de fora, os valentões começaram a espalhar rumores sobre o que havia acontecido. "As gêmeas acham que são lutadoras agora", dizia um deles rindo.
Só porque deram um golpe em Lucas, acham que podem desafiar a gente. Esses sussurros chegaram até as gêmeas, que se sentiam isoladas e incompreendidas. Mas, em vez de se deixarem abater, a determinação delas apenas cresceu. Elas sabiam que a luta não era apenas sobre elas, era um chamado para todos que se sentiam invisíveis e oprimidos. As gêmeas estavam mais resolvidas do que nunca a não deixar que esse momento definisse quem eram. Elas eram lutadoras, não apenas no tatame, mas na vida. Maia e Nina estavam determinadas a não deixar que o medo as dominasse. Com a decisão de se unirem a outros alunos que também enfrentavam preconceito, as gêmeas começaram a criar um espaço seguro, onde todos poderiam compartilhar suas experiências e se apoiar mutuamente. A cafeteria, que antes era um lugar de isolamento e intimidação, agora se tornava o centro de um movimento crescente dentro da escola. Devemos nos reunir hoje à tarde no parque depois das aulas, sugeriu Maia com a voz firme. Se a gente conseguir juntar mais pessoas, podemos fazer uma diferença real. Concordo, respondeu Nina, olhando ao redor, como se buscasse apoio no olhar de seus colegas. Precisamos mostrar que não estamos sozinhas. Quanto mais unidos formos, mais forte será nossa voz. No final da tarde, o parque estava repleto de alunos, muitos dos quais Maia e Nina não conheciam pessoalmente, mas que compartilhavam a mesma dor. A atmosfera era de expectativa e esperança. As gêmeas tomaram a frente, sentindo a responsabilidade que carregavam. Oi, pessoal. Obrigada por estarem aqui, começou Maia, sua voz ecoando entre os grupos. Nós sabemos que todos nós já enfrentamos algo difícil. O racismo e a discriminação são realidades que precisamos combater juntos. Isso mesmo, Nina interveio, seu olhar determinado. Não estamos aqui apenas para falar, mas para agir. Vamos nos apoiar e nos defender. Juntos, somos mais fortes. Os alunos começaram a compartilhar histórias. A cada relato, um sentimento de alívio pairava no ar, como se a dor se dissipasse ao ser verbalizada. Um garoto de cabelo cacheado comentou sobre como sempre se sentia excluído por ser diferente. Uma menina de pele clara, mas de ascendência asiática, falou sobre comentários maldosos que ouvira na sala de aula. As vozes se uniam em um clamor por mudança. Vamos criar um grupo de apoio, sugeriu Maia. Podemos nos encontrar toda semana e planejar ações. Precisamos fazer com que todos saibam que não vamos nos calar mais. O movimento tomou forma rapidamente, e o grupo se tornou uma rede de apoio, onde os alunos compartilhavam não apenas experiências de discriminação, mas também estratégias para enfrentar os valentões. Com o passar dos dias, a coragem de Maia e Nina inspirava outros a se levantarem e o clima na escola começou a mudar lentamente. No entanto, a reação dos valentões não tardou a chegar. Em um dia qualquer, enquanto as gêmeas conversavam com seus novos aliados no corredor, Lucas e seus amigos surgiram, com sorrisos debochados e olhares desafiadores. Olha quem decidiu formar um clube de losers, zombou Lucas, se aproximando, com um ar provocador. O que vocês pensam que vão fazer? Enfrentar a gente com palavras? Maia respirou fundo e se virou para o grupo. Nós não precisamos de palavras vazias. Estamos aqui para mostrar que somos mais do que vocês pensam e não temos medo de lutar. É isso aí, Nina respondeu, segurando firme o braço da irmã. Vocês não podem nos silenciar, estamos juntos e não vamos desistir. O clima de tensão estava palpável, mas ao contrário de antes, as gêmeas não estavam sozinhas. Seus aliados se posicionaram ao lado delas, formando uma barreira de apoio. Lucas, percebendo que sua intimidação não surtiu efeito, recuou. Um pouco, mas não sem lançar um olhar de desprezo. Vocês vão pagar por isso, e quando a hora chegar não vai ter ninguém para ajudar vocês, ameaçou Lucas antes de se afastar com seus amigos. As gêmeas sentiram o peso da ameaça, mas também a força que emanava de seus colegas. O grupo de apoio estava ali, firme e unido, e isso as encorajava a seguir em frente. Elas sabiam que o caminho à frente não seria fácil, mas agora tinham aliados dispostos a lutar ao seu lado. Com o movimento tomando forma e a coragem crescendo, Maia e Nina começaram a planejar um evento escolar
que destacaria suas habilidades de karatê. Vamos fazer uma apresentação, sugeriu Maia, seus olhos brilhando de entusiasmo. Podemos mostrar que a autodefesa é poderosa e que não precisamos aceitar as agressões. Sim, vamos mostrar que somos capazes de nos defender e que não temos medo, acrescentou Nina, contagiando os outros com sua energia. A ideia gerou murmúrios de empolgação entre os colegas. O plano estava em ação, e as gêmeas estavam prestes a transformar a dor em força, unindo todos em um ato de resistência e empoderamento. O clima na escola estava prestes a mudar, e elas estavam determinadas a fazer a diferença, não apenas para elas, mas para todos que enfrentavam desafios semelhantes. O auditório estava repleto, a atmosfera pulsava de expectativa, as luzes estavam baixas e o foco iluminava Maia e Nina, de pé no centro do palco, vestidas com seus kimonos brancos. As gêmeas se entreolharam, um sorriso de encorajamento se formou em seus lábios, enquanto se preparavam para a apresentação que poderia mudar tudo. O coração de Maia batia acelerado, mas a determinação era mais forte que o medo. Vamos mostrar a eles quem nós somos, sussurrou Nina, segurando firme a mão da irmã. Estamos prontas para isso. A música começou a tocar e elas se movimentaram em perfeita sincronia, executando os katas com precisão e graça. Cada movimento era um eco de suas semanas de treinamento e das lições que seu avô lhes ensinou. O público estava em silêncio, hipnotizado pela performance poderosa que falava sobre força e resistência. Contudo, do fundo do auditório, Lucas e seus amigos, com sorrisos desdenhosos, começaram a murmurar. Olhem só para elas. Acha que isso vai mudar alguma coisa? Lucas zombou, e seus amigos riram em resposta. Nina, percebendo a interrupção, manteve o foco. Ignore-os, ela disse a Maia enquanto continuavam a sequência de golpes e chutes. As gêmeas se tornaram uma extensão uma da outra, e a energia que emanava delas era contagiante. O público parecia se unir, testemunhando não apenas uma apresentação de karatê, mas um grito de resistência contra a opressão. Ei, parem com isso! Gritou um colega de classe, levantando-se para defender as gêmeas. Vocês não têm vergonha? As palavras do colega ecoaram pelo auditório, e a bolha de hostilidade que Lucas havia tentado criar começou a estourar. Outros alunos, incentivados pela coragem do colega, se levantaram também, formando um escudo humano em defesa de Maia e Nina. A atmosfera mudou. Em vez de risos, havia aplausos e gritos de apoio. Continuem! Alguém gritou, e o auditório explodiu em aplausos. As gêmeas, impulsionadas pela energia positiva, finalizaram a apresentação com um movimento final impressionante que deixou todos boquiabertos. Aplaudidas de pé, elas sentiram um misto de alívio e vitória. Após a apresentação, enquanto as gêmeas recebiam os cumprimentos de colegas emocionados, um dos professores, Sr. Almeida, que até então tinha se mostrado indiferente à situação, subiu ao palco com um semblante sério. Ele limpou a garganta e todos os olhares se voltaram para ele. Maia, Nina, começou ele, a voz trêmula. Eu quero pedir desculpas. Como educador, falhei em reconhecer a gravidade do que vocês enfrentaram. Vocês demonstraram uma coragem admirável hoje, e isso me fez refletir. É hora de todos nós fazermos mais. O auditório ficou em silêncio. O professor continuou. Eu me comprometo a mudar. Vamos criar um programa de karatê na escola, onde todos poderão aprender a se defender e, mais importante, aprender a respeitar uns aos outros. A reação foi imediata. Aplausos e gritos de apoio ecoaram pelo auditório. Aquela proposta era um sopro de esperança, um sinal de que a mudança estava começando a acontecer. Maia e Nina se entreolharam, lágrimas de emoção escorrendo por seus rostos. Elas perceberam que não estavam sozinhas nessa luta. Mais tarde, em casa, o avô das gêmeas estava sentado à mesa, observando-as com um sorriso orgulhoso. Eu vi a apresentação, disse ele com a voz cheia de emoção. Vocês foram incríveis. Obrigada, vovô, respondeu Maia, ainda ofegante pela adrenalina. Mas isso não seria possível sem o seu apoio. O avô hesitou por um momento, então decidiu compartilhar um segredo que guardara por muito tempo. Na verdade,
Eu não sou apenas o avô de vocês. Eu fui um lutador de karatê muito antes de vocês nascerem. O que vocês fizeram hoje me lembrou de quem eu sou e do que podemos fazer juntos. As gêmeas ficaram atordoadas. Por que você nunca nos contou? Perguntou Nina. Porque eu queria que vocês encontrassem sua própria força primeiro. Mas agora, vamos trabalhar juntos para criar um legado de respeito e inclusão. O karatê não é apenas uma arte marcial. É uma filosofia de vida, explicou o avô, os olhos brilhando de orgulho. Com a determinação renovada, Maia e Nina perceberam que a luta delas não era só pessoal, mas algo maior. Assim, a história delas, marcada por dor e superação, se transformava em um movimento que poderia unir toda a escola. A coragem delas não apenas desafiava os valentões, mas também inspirava uma nova cultura de respeito e solidariedade.